Boa noite, pessoal. Continuando então nossa aula, hoje nós veremos o conceito de biblioteca, né? A biblioteca, nós utilizamos o comando include para inserir uma biblioteca. O que seria uma biblioteca? Uma biblioteca, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o comando printf. O comando printf é um comando que exibe uma mensagem na tela. Ele pode exibir uma mensagem na tela, como também ele pode exibir o valor de uma variável, né? Deixa eu colocar aqui, né? Hello World, vou colocar aqui percentual e vou colocar aqui o x. Então, o que quer dizer o printf? Printf, tudo quer dizer, qual que é a regra? Tudo que tiver entre aspas duplas, né, e não tiver seguido desse percentual aqui, quer dizer que é texto puro, certo? E esse percentual i quer dizer que é uma saída para um valor inteiro. E que após a vírgula eu posso colocar uma variável. Estão vendo esse conjunto de regras para mim utilizar o printf? Então, o que acontece? Então, mas onde é que está todo esse conjunto de regras? Porque, para mim usar o printf e exibir um valor, eu tenho que utilizar dessa maneira. Utilizar essas regras aqui. Aonde é que estão todas essas regras? Na biblioteca stdio.h. Então, se eu executar esse programa com essa biblioteca, normal. Mas olha o que acontece se eu remover essa biblioteca aqui. O que vai acontecer? Ele vai dar para mim, ele vai fazer, mas olha aqui, ó. Ele vai fazer porque ele entende esse comando, mas aqui ele já deu um warning para mim, né, dizendo, ó, eu rodei, mas isso não está legal, tá? Você precisa adicionar o stdio.h, tá? Então o que acontece? Então eu adiciono aqui o stdio.h. Pessoal, esse compilador online ele vai rodar, mas em alguns compiladores, por exemplo, se vocês forem tentar rodar esse comando aqui sem o stdio.h, ele não vai rodar. Nesse caso aqui, nesse compilador online rodou. Então isso que é importante. Vamos dar um outro exemplo. Vamos calcular a raiz quadrada de x, certo? X recebe 9. Eu vou colocar, só que vamos colocar como float, certo? Float x recebe 9 e vou colocar float y recebe o quê? Existe uma função aqui, ó, tem algumas funções aqui, ó, tá vendo aqui essas funções? Todas essas funções, elas são funções um pouco mais complexas, né? Eu não, se eu executar essa função para calcular a raiz quadrada, ó, ele não vai funcionar. Então, olha aqui, então tem essas funções aqui todas, depois vocês dão uma olhada nessas funções, vocês podem acessar esse endereço aqui. Então, são funções mais específicas. Então, se eu utilizar essa função aqui, ó, eu vou utilizar o sqrt, ok? Então, vamos lá. sqrt para x, né? Ponto e vírgula, e aqui eu vou trabalhar com float, né? E eu vou colocar y, certo? Vou executar aqui. Bom, ó, ele deu um warning para mim, tá vendo aqui? Ele calculou, certo? Ó, raiz quadrada de 9 a 3, né? Ele calculou. Como eu disse, esse compilador online, ele permite você fazer isso. Mas se você rodar um compilador local na sua máquina, ele não vai ser executado. Então, como é que eu faço para mim corrigir isso aqui? Ó, ele já sugere, olha aqui, ó, include math.h. Então, olha aqui, hashtag include math.h. Lembrando que, mesmo eu não adicionando math.h, mas utilizando o sqrt aqui, funcionou. Por quê? Porque esse compilador online, ele faz essa correção, ele executa, mas ele dá uma mensagem dizendo, ó, você precisa fazer essa correção, ok? Nos compiladores locais, se vocês fossem instalar um compilador local na sua máquina, ele não iria executar, tá? Então, por isso que é importante adicionar as bibliotecas para vocês trabalharem. Ah, professor, precisa decorar? Não, gente, não precisa decorar. Com o tempo vocês vão aprendendo. Tá? Nesse caso, eu já dei a dica para vocês utilizarem cálculos matemáticos. Olha aqui, ó. Algumas funções, alguns comandos matemáticos. Isso aqui são funções, nós iremos estudar mais à frente. Mas pense em comandos
já, digamos assim, prontos, né? É um comando que já está pronto, é só você utilizar, beleza? Depois, com o tempo, nós iremos ver alguns desses, tá? Não precisam aí ficarem nervosos, tá? Mas se vocês já quiserem ver, aqui está um exemplo, nesse endereço aqui está todo o exemplo de como utilizar. Olha aqui, beleza? Então vamos lá então. Agora eu vou executar novamente. Ó, se vocês analisarem, aquela mensagem de warning saiu. Então por isso que é importante trabalhar com a biblioteca. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Até mais.